Então, shalom, shalom a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um discipulado. Hoje o tema, como se diz, tem que dobrar a língua, Hatzneach Lekhet, que é normalmente traduzido em português como domínio próprio. Irmãos, hoje, pela graça e misericórdia do Eterno, nós vamos concluir o estudo sobre o fruto do Espírito, de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. E nós estudamos o fruto do Espírito, os nove gomos do fruto do Espírito, ali de Gálatas 5, 22 e 23, baseando no estudo judaico chamado Mussar e Midot Tovot. Então, vamos para o primeiro slide, no texto base, onde nós extraímos o estudo de hoje. Então, como dito, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é, ou seja, o Espírito Santo tem que produzir em nós todas essas facetas, todos esses gomos, como se fosse essa mexerica, vamos chamar assim. Cada gomo é uma faceta do fruto do Espírito em nós. E aí Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o nosso tema de hoje é domínio próprio. Por isso que está negritado aí no slide. E Paulo termina o texto dizendo: contra essas coisas não há lei. Então, domínio próprio é, em hebraico, Hatzneia Lekhet, domínio próprio. E nós temos estudado, irmãos, Gálatas 5, 22 e 23, à luz do estudo judaico de Mussar e Midot Tovot. E nós temos feito essa conexão, porque quando você vai estudar na fé judaica sobre Mussar, que, lembrando os irmãos, é um ensino ético, moral, e esse ensino ético moral, ele veio desde quando o Eterno revelou a Torá, desde quando se desenvolveu o cânon, a Tanar, a Bíblia hebraica, nós temos esse ensino ético e moral. Depois, né, ou em paralelo à Torá oral, veio também a Torá Shebealpé, a Torá oral, paralela à Torá escrita. E aí nós temos a Guemará, nós temos os escritos do Talmud, nós temos o Pirkei Avot, que é a ética dos pais. E dentro do judaísmo nós temos esse desenvolvimento desse ensino de Mussar, avançando, né? Lá no século XIX, com o advento do iluminismo,
Nós aprendemos do rabino Israel Salanter que ele deu mais ênfase ao ensino de Mussar e Midot Tovot para combater, né, o iluminismo, que foi totalmente contra o ensino ético e moral judaico-cristão, vamos chamar assim. E aí o rabino Israel Salanter, ele, ele passa a desenvolver esse estudo de Mussar, esse estudo ético-moral, para fortalecer o, esses conceitos éticos da Bíblia. E é muito interessante porque quando você pega os estudos desde Israel Salanter, que eles vão falar sobre as Midot, né? Midot Tovot, que significa as características nobres do caráter, né? São características boas. E quando você vê nesses estudos, você vai ver que eles vão estudar sobre amor, sobre alegria, sobre paz, sobre longanimidade, tudo aquilo que Paulo menciona em Gálatas como o fruto do Espírito. E isso é totalmente fantástico. Totalmente fantástico. Então, hoje nós vamos concluir esse estudo tratando sobre o tema de domínio próprio. Hatznea Lekhet. Quero lembrar aí aos irmãos, nós, nesse slide, demos todos esses estudos aí, baseados no fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5. Nós demos um estudo introdutório sobre Mussar e Midot Tovot, o que é o Mussar, o que é Midot Tovot. E depois nós pegamos aí cada gomo do fruto e nós temos um estudo separado para cada um deles. Nós temos aí o primeiro gomo, o amor. Aí nós tivemos que dividir em dois estudos, que tem o Aravat Habriot, que significa amor a todas as criaturas. Nós aprofundamos no tema amor e falamos da prática de atos de amor, que é Gemilut Hassadim. Depois, nós trabalhamos o segundo gomo, a alegria, Simchat, em hebraico, muito conhecido, muito ensinado, divulgado. O terceiro gomo, paz. Nós estudamos o que é a paz, em hebraico, Shalom. Depois, Savlanut, que é paciência, longanimidade. Depois nós estudamos Nedivut, que é benignidade ou bondade, dependendo da versão. Depois nós estudamos sobre Hesed, que é traduzido como bondade nas nossas Bíblias. O fruto do Espírito, Hesed. E Hesed é graça, é exercer graça. Depois, próximo gomo, nós estudamos sobre fidelidade, emuná, em hebraico. Então, nós aprofundamos na palavra emuná. E o último estudo que nós demos foi anavá, que é humildade. E hoje, fechando o gomo, nós temos Hatznea Lekhet, que é
domínio próprio, traduzido como domínio próprio. Irmãos, não é um estudo muito desenvolvido, pelo menos em português. Se você fizer uma breve, não vou dizer uma aprofundada, mas uma breve busca no Google, no YouTube, você vai ver que poucas pessoas dão esse tipo de estudo. Então, nós somos privilegiados. Eu ouvi sobre Mussar e Midot através do nosso professor, Orochi Sadok Bendere, e até mesmo no seu canal, não tem essa abrangência que nós fizemos com essa conexão entre o estudo de Mussar Midot com o fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5. Então, é algo inédito, tá? Se alguém achar, pode me mandar, mas na busca que eu fiz, não encontrei esse estudo. Então, é algo para a gente estudar mesmo, se debruçar e divulgar, compartilhar esse tipo de ensino, esse tipo de conhecimento. E eu tenho frisado durante essa série de estudo, irmãos, que não adianta simplesmente o saber. Principalmente, Midotovot é algo prático. É algo que você exercita no seu dia a dia. Cada virtude dessa, cada gomo, é algo que deve ser exercitado por nós. E é algo que não depende só de nós. Depende da nossa busca, da nossa permissão para que o Ruach HaKodesh, para que o Espírito Santo de Deus atue na nossa vida. Principalmente o tema de hoje, Hatzneia Lekhet, domínio próprio. Para que eu possa me dominar, para que eu possa ter um domínio próprio, eu preciso ser capacitado, revestido, transformado pelo Espírito Santo. Porque se eu não sou cheio do Espírito Santo, se eu não tenho o Espírito Santo habitando em mim, se eu não nasci do alto, se eu não nasci do Espírito, se eu não nasci de novo, eu não tenho domínio próprio, nem em nenhuma área da minha vida. Ou seja, os meus desejos, as minhas paixões, os meus impulsos, desculpa, vão me dominar. Vão me dominar. Então, não é só um mero estudo. Convido vocês a fazerem a revisão, a voltarem lá na playlist, no nosso canal, e refaçam o estudo. Busquem de Deus, orem a Deus, peçam para serem cheios do Espírito Santo, para nascerem do alto, para nascerem de novo, para nascerem do Espírito, para que essas virtudes, para que esses traços nobres do caráter possam ser vistos em você. Todos esses, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que interessante essa imagem, esse quadrinho que nós temos. Na medida que eu fui desenvolvendo esse estudo de Mussar e Midot, eu me deparei com essa imagem e ela passou a servir de base para o desenvolvimento desse estudo. Então, de novo, nós falamos sobre Aravá, nós falamos sobre Simchat, nós falamos sobre Shalom, nós falamos sobre Savilanut. Todas essas palavras aí
é o texto hebraico do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Falamos sobre Nedivut Lev, Hesed, Emuná, Anavá, e agora fechamos o estudo de hoje com Hatzneia, Lekhet, que nas nossas Bíblias é traduzido como domínio próprio. Nós temos esta pérola aí. Onde que nós encontramos essa expressão Hatzneia, Lekhet, na Taná, na Torá? Nós encontramos nada mais, nada menos do que Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Os irmãos que já estudam Torá há mais tempo sabem muito bem o que é Miqueias 6, 8. Se porventura você não souber o que significa Miqueias 6, 8, hoje você vai aprender e vai ver a abrangência. Então vamos lá. Miqueias 6, 8 diz assim: o Eterno falando através da boca de Miqueias. Ele te disse, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti. Somente que pratiques a justiça e ames a bondade. E Hatzneia Lekhet, andes humildemente com teu Deus. O que é Miqueias? Está aí, ó. O que é Miqueias 6:8? Vários profetas oferecem versões condensadas dos 613 mandamentos. Na Torá, o Eterno entregou através de Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso professor, 613 mandamentos. Dos 613 mandamentos, nós temos 365 mandamentos negativos, onde o Eterno diz: não faça, não pratique, não cometa. Então nós temos um freio do Eterno para cada dia do ano. E em contrapartida nós temos 248 mandamentos positivos, onde o Eterno diz: faça. E por que 248? Os rabinos vão dizer 248 são o número de órgãos, tecidos do nosso corpo. Ou seja, 248 mandamentos positivos o Eterno mandando a gente fazer. Ou seja, você deve me servir com todo o seu ser. Cada órgão, cada parte do seu corpo, cada pedaço, cada ossos, você deve me servir com todo o seu ser. Por isso, 248 mandamentos positivos. Só que aí veio os profetas de Israel. E esses profetas, eles condensaram os 613. Então, não foi Yeshua, o nosso Mashiach, que descobriu a roda. Falou, não, o resumo da Torá é este. É algo do povo judeu. Yeshua não fez nada mais, nada menos que algo judaico, que é condensar a Torá. Isso começou lá atrás com Davi, Ramele, o rei Davi. Dos 613 mandamentos, Davi os condensou em 11 princípios. Está lá em Salmo 15.
ele condensa Davi como profeta, como rei, como ungido, daquele de quem sairia o Messias, ele condensou a Torá em 11 princípios. Como está aí, para qualificar-nos e para nos dar um envolvimento significativo com Hashem. Só que não parou em Davi. Vem o profeta Isaías e ele condensa a Torá em 6 princípios. E aí depois vem Miqueias e condensa a Torá em 3 princípios. Isso é Miqueias 6:8. Miqueias, por sua vez, resumiu a Torá em 3 preceitos. Quais são? O texto diz: ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Primeiro, pratique a justiça, tzedakah. Nós temos que ter tzedakah na nossa vida. Então, é o primeiro princípio de Miqueias. O Eterno espera de nós tzedakah, caridade, justiça, atos de justiça. Segunda coisa que o Eterno espera de nós, que ame a fidelidade. Emuná. Ame a fidelidade. Ame a verdade, ame a Torá. Não só a pratique, a ame. Não só conheça os mandamentos, pratique. Porque emuná é uma fé prática, como nós aprendemos. E terceiro, e é o nosso tema de hoje, de Hatzneia Lekhet. Ande. E aí tem o verbo Yalak, que significa maneira de viver. Então, quando a Torá diz ande, ela está falando sobre a nossa maneira de viver. Ande humildemente. E aí o verbo tsana, ande de forma modesta com teu Deus. Então, esses são os 3 princípios. Miqueias condensa os 613 mandamentos em 3 preceitos, em 3 princípios eternos. Praticar a tzedakah, amar a fidelidade e andar humildemente. E aí o verbo da palavra humildade, tsana. E tsana vem de uma palavra muito conhecida no judaísmo. Quem nunca ouviu falar, né? Meu corpo, minhas regras. A palavra hebraica lá, de Miqueias 6:8, tsana, gera a palavra tsiniut, muito conhecido no judaísmo. Quem estuda judaísmo, quem pratica a fé judaica, sabe o que é tsiniut. E vem lá de andar humildemente, e que significa modéstia. E como está aí no slide, tsiniut é um termo usado no judaísmo para descrever o conjunto de mandamentos relacionado à conduta em geral. Ou seja, quando no judaísmo fala de tsiniut, ele fala de mandamentos relacionados ao nosso comportamento, à nossa conduta. Então, eu não ando com meu corpo de qualquer forma. Eu não me comporto no meio
social que eu vivo de qualquer forma. Eu não me porto de qualquer forma nas redes sociais de qualquer forma. Então, isso aqui é fruto do iluminismo, depois do comunismo, do socialismo, que prega essa anarquia, meu corpo, minhas regras. E aí vem o ensino de Mussar, o ensino ético, moral, e fala, espere aí, alto lá. O Eterno tem princípios para que você ande nele. E ele já te declarou aquilo que ele quer de você. E que andes humildemente. Hatzneia, lekhet, que você tenha domínio próprio. Que você se domine. E que a conduta que você vai ter é uma conduta pautada nos mandamentos do Eterno. E não como hoje aí está sendo ensinado. Então vamos lá sobre o andar humildemente, o domínio próprio. Olha só, continuando a falar sobre Tzniut. E eu louvo ao Eterno por essa oportunidade, porque há muito eu queria trazer essa temática e aprove ao Senhor enquanto nós estamos desenvolvendo essa série de estudos. Podemos tocar no assunto de Tzniut, de modéstia, de recato, de pudor. Isso é Tzniut. Isso é andar humildemente. Isso é ter domínio próprio. Hatzneia, lekhet. Então tá aí no slide. Olha que interessante. Um elemento básico da vida judaica é Tzniut, modéstia. Modéstia. Deixa eu dar um exemplo aqui que está muito fresquinho na memória de todo mundo. Morte de Silvio Santos. Como que foi o enterro dele? Como que foi o enterro do maior ícone da TV brasileira? Como que foi o velório do maior ícone da TV brasileira? Um dos maiores ícones de apresentadores de programa. Foi uma cerimônia só familiar, sem alarde. Isso, caixão simples. Por quê? Porque o judeu ele aprende isso da Torá, aprende que o Eterno pede de nós isso, tzniut, nada de polpa, nada de ficar o corpo exposto ali dias, de caixão de marfim, de caixão de ouro, com alças de ouro, de prata, e todo um requinte, e toda uma série. Não, tzniut, modéstia. O Eterno espera de nós, até na morte, modéstia. Modéstia ao nascer, modéstia ao viver nesse mundo e modéstia ao partir dele. Então, isso não é só algo judaico, isso é bíblico. O judeu tirou isso de onde? De onde eles desenvolveram esse princípio? Da palavra. Nós vimos ali de Miqueias 6:8. Então, o que é tzniut? Voltando para o slide aí. É um elemento básico da vida judaica. Modéstia. Na maneira como andamos pela rua. Olha só, comportamento, gente. Isso é ter domínio próprio. É uma pessoa que nem é notada ali, andando pela rua. Quem que é notado pelas ruas é aquele que veste de forma extravagante. Chama a atenção de todo mundo.
Quem que chama a atenção de todo mundo? É aquele que sai andando pela rua, gritando, falando palavrões, usando palavras de baixo calão, rindo de forma desordenada, gritando. Isso aí chama a atenção de todo mundo. Mas aquele que anda de forma modesta, tzniut, ele nem é notado andando pela rua. E hoje em dia, por se vestir de forma modesta, chama até atenção. Nossa, que pessoa bela! Mas sem mostrar as partes do corpo. Que rapaz elegante, se veste de forma elegante, mas de forma simples, sem extravagância. Não precisa mostrar os seus bíceps, tríceps, não precisa mostrar o seu trincado do abdômen, as suas coxas saradas. Não, veste de forma modesta, tzniut. Então, tzniut é a maneira como nós andamos pela rua. Tzniut é na maneira como nós interagimos com os outros. É ser modesto. É andar humildemente. É falar de forma humilde, sem agredir o outro, sem envergonhar o outro, sem alarde, sem gritaria. Tanto que gritaria é obra da carne. Vai contra a tzniut, a modéstia, vai contra o domínio próprio. Então, tzniut é a maneira como nós andamos pela rua. Tzniut é a maneira como nós interagimos com os outros. Tzniut é a modéstia na maneira como nós nos vestimos. A maneira como nós nos vestimos. Nós temos que nos saber vestir. Tem que saber. Um exemplo básico é, diante de um juiz terreno, a gente não pode ir sem camisa, a gente não pode ir de camiseta, a gente não pode ir de bermuda, a gente não pode ir de chinelinho. Se diante de um homem, de um juiz, aquele que interpreta a lei, que executa a lei terrena, a gente não pode vestir de qualquer jeito? Eu não posso comparecer diante do Eterno de boné, eu não posso comparecer diante do Eterno de bermudinha, eu não posso comparecer diante do Eterno arrastando chinela, de camisetinha, não pode. Isso é tzniut. É por isso que o judeu, quando ele vai fazer o recebimento do Shabat, ele veste a melhor roupa que ele tem. Porque é uma forma dele honrar o Eterno, honrar aquele dia que o Eterno abençoou, santificou e separou. E quando ele coloca a melhor roupa, de novo, repito, não é extravagância. É uma roupa modesta. Está bem vestido, mas com pudor. Tzniut é pudor. É recato. Então, tzniut é isso, irmãos. A forma como nós andamos pela rua, a forma como nós interagimos com as pessoas, a forma como nós nos vestimos. Isso tudo mostra se nós temos domínio próprio. Como é que é a sua fala? Como é que é o seu comportamento? Como é que você se veste? Você se veste de forma extravagante? E o slide termina. Como filhos de Deus, devemos agir e ter a aparência adequada, conduzindo-nos com dignidade e modéstia. Então, o Eterno é assim. E ele mostrou isso através de Yeshua. Yeshua
era simples. Yeshua era modesto. Modesto. E nós, como filhos de Deus, nós temos que ter essa aparência e conduzir a nossa vida com dignidade e modéstia. É isso que o Eterno espera de nós. Está nos 3 preceitos e princípios apresentados por Miqueias. Hatznea, Lekhet. Tenha domínio próprio. Domine a sua carne, os seus desejos, as suas paixões. E tome muito cuidado na forma como você veste. Porque eu não me esqueço uma vez que eu estava assistindo um programa e ouvindo um estilista famoso, e ele definiu a moda assim: vestir é seduzir. Cuidado. Cuidado com aquilo que você quer seduzir. Cuidado com aquilo que você quer mostrar. Tem parte do seu corpo que é só o seu marido que deve ver. Só o seu marido deve desejar. Mas se eu não visto de forma modesta, eu vou chamar a atenção de todo mundo. E vou atrair olhares, não de admiração, mas de desejo promíscuo. Aí pense, uma filha de Deus, vestindo de forma atraente, produzindo nas outras pessoas desejos pecaminosos. Não é condizente. E isso não vale só para mulheres. Claro que não. Isso também vale para nós homens. Eu tenho que ter recato. Eu tenho que vestir de forma modesta. Quem tem que ver o meu corpo e desejar o meu corpo é a minha esposa. Temos que ter tsiniut, modéstia. Temos que ter esse domínio próprio. As vestes refletem o seu caráter. Por isso que o sacerdote tinha que ter vestes que tinham glória, que tinham peso, que tinham resplendor. Porque ele servia o Eterno no tabernáculo e posteriormente no templo. E ele tinha que representar aquilo até mesmo nas suas vestes. Por isso que as suas vestes eram esplendorosas. E nós, como diz o slide, como filhos de Deus, nós temos que agir e ter aparência adequada de filhos de Deus. Eu não estou pregando aqui para a mulher usar lenço. Eu não estou pregando aqui para os homens só usarem terno para ir para a igreja. O ensino aqui é nós vestirmos de forma modesta, com recato, com pudor, para não gerar nas outras pessoas desejos pecaminosos. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. E, pelo contrário, vestir de forma tão modesta que a modéstia torna a pessoa bela. Então, eu que estou solteiro, eu não preciso ficar mostrando as minhas coxas. Eu não preciso ficar sendo exposto em vitrine. Porque eu estou solteiro, eu preciso de achar alguém e aí eu fico expondo o meu corpo. Não, pelo contrário. O meu vestir de forma modesta vai atrair alguém sério. Alguém séria. Que eu não preciso de me vestir de forma extravagante para ser atraente. Pelo contrário, se eu me vestir e me portar de forma modesta, eu fico até atraente.
Então é sobre isso, irmãos. Hatsneia, lekhet, domínio próprio. Até onde se expor nas redes sociais? Até onde? Nós temos visto vários messiânicos com problema nas redes sociais, se expondo de uma forma que, para nossa vergonha, nem o ímpio se expõe tanto. Hoje se expõe tudo. O que está comendo, o que está bebendo, a roupa que está vestindo. Olha aí o que diz o slide. Quando nos abstemos de chamar atenção indevida para os nossos eus externos, nosso núcleo humano, o Espírito Divino, o Espírito Santo, dentro de cada um de nós, pode brilhar, sem ser impedido pelas luzes neon brilhantes do carisma externo. Então, a pessoa que quer se mostrar demais, a pessoa que quer se aparecer demais, ela está expondo só o seu eu, o seu ego. E aí impede com que o Espírito Santo de Deus brilhe através dele e dela. Isso aqui foi tirado do Rabado, um artigo judaico ortodoxo, falando, olha, o que brilha? É o Espírito Santo que brilha através da sua vida? Ou é a sua luz neon do seu eu, do seu ego, que é se portar de forma extravagante? A modéstia no vestir e no comportamento nos permite interagir com o mundo de maneiras verdadeiramente poderosas, à medida que os nossos eus internos vêm à tona. Então, cuidado com aquilo que você expõe nas redes sociais. Deixe que o brilho do Espírito venha te irradiar e irradiar as pessoas, iluminar as pessoas através da sua vida. Então, quer saber se a pessoa tem Hatsneia, Lekhet? Dá uma ida na página dele. Dá uma ida no perfil dele. Você vai ver se existe só futilidade lá. O que é exposto lá? É exposto o seu corpo? O que é exposto lá? Então, cuidado com as redes. Cuidado com aquilo que você posta. Que aquilo que você posta, que você divulga, que reflita o brilho do Espírito Santo. Porque você é representante. Você é filho. Você é filha de Deus. E você tem que demonstrar, mostrar domínio próprio. Então, de novo, repito,
Está faltando tsiniut, está faltando modéstia, está faltando hatzneia, lekhet, está faltando domínio próprio. As pessoas estão sem noção nas redes sociais. Antes as pessoas pecavam de forma velada, às escondidas, agora não. Pecam e postam. Postam pecando. Então, vou ler de novo esse ensino do Rabá, para vocês verem que é totalmente aquilo que Kefa, que o apóstolo Pedro vai ensinar na sua primeira carta. Quando nos abstemos de chamar atenção indevida para os nossos eus externos, nosso núcleo humano, o Espírito Divino dentro de cada um de nós pode brilhar. Olha o que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavras alguma, por meio da conduta de sua esposa. Isso aqui é fantástico. Isso aqui se aplica a todos nós. Nós ganhamos as pessoas para Yeshua através da nossa conduta. Mas qual conduta? Tsiniut. A conduta modesta, permitindo que o que vem a aparecer em nós não é o nosso tipo de penteado, não é o nosso risquinho na sobrancelha, que porcaria. Não é o corte da moda no meu cabelo. Não, que quer imitar o mundo. Não, tá todo mundo usando esse corte e tal. Não, tá todo mundo vestindo assim, eu vou vestir assim também. Como que nós vamos nos diferenciar do mundo? Como que nós vamos nos diferenciar do mundo, gente? Quando a palavra de Deus, não vos conformei com este mundo, não entre dentro da forma do mundo, mas sede renovados pelo Espírito Santo. Então, o que Pedro está falando? Vamos ganhar as pessoas para Yeshua através da nossa conduta, sem palavras. Por quê, irmãos? É aquilo que eu sempre digo, tem muitas pessoas que o único evangelho que elas vão ler é a nossa vida. Elas não vão frequentar a igreja, elas não vão frequentar sinagoga messiânica. O único evangelho que elas vão ter contato é a nossa vida. E aí, quando olha para a nossa vida, nós estamos imitando o mundo, imitando o corte de cabelo do mundo, imitando o modo de vestir do mundo, imitando as músicas do mundo. Que conduta é essa? Então, eu tenho que ganhar as pessoas através do meu comportamento, através da minha conduta. Ganhar as pessoas sem palavra. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos carta escrita. As pessoas têm que olhar para nós e ler o evangelho na nossa vida. Ganhar as pessoas sem palavra. Semana passada, de novo. No meu trabalho, a pessoa vira para mim e fala: você tem brilho no olhar. O Espírito Santo de Deus tem que brilhar através da nossa vida, irmãos. Não é imitar o mundo, não é viver de forma extravagante. E cai por terra aqui, meu corpo, minhas regras, não é tsiniut, é modéstia. Ó homem, aqui está o que o Eterno exige de ti, espera de ti, que andes humildemente, hatzneia, lekhet, que você tenha domínio próprio.
Domine a sua carne, as suas paixões. Não permita que o mundo te enlace, não. Tem muito jovem enlaçado, lubridiado, enganado pelas redes sociais, pelas mídias, postando cada tipo de lixo, de porcaria. E aí, como é que vai ler o Evangelho? É a frase de Francisco de Assis: se preciso for, pregue. Se preciso for, pregue. Você não precisa de pregar, não. A sua vida, a sua conduta é uma pregação. E é o que Pedro está falando aqui para as mulheres: olha, você que o seu marido não é crente, que não obedece a palavra, sabe como é que você vai ganhar ele? Sem pregar para ele. Só através da sua conduta, só através do seu comportamento. E isso aqui, de novo, serve para ambos. Mas vamos continuar lendo o texto. Versículo 2. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, a pessoa observa o nosso comportamento. Olha o versículo 3. Homens e mulheres da comunidade, ouçam que a beleza de vocês não seja exterior. É a mesma coisa que falou o slide anterior. Pedro está dizendo que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo. Olha aí, domínio próprio. Domínio próprio. Que é de grande valor diante de Deus. O que tem grande valor diante de Deus? O que é o homem que o Eterno pede de ti? Que andes humildemente, que tenha domínio próprio. Que você tenha um espírito manso e tranquilo. Isso é que tem valor para o Eterno, não é o externo, não é o exterior, não é teu cabelão até lá no calcanhar, não é vestir saia, não é andar de terno e gravata, não é externo, não é exterior, é interno. E o externo, sinútil. Vestir de forma modesta. Comportamento, sinútil. Comportamento, modesto. A fala, tranquila, mansa, sinútil. Versículo 5. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu marido. Foi o que fez Sara, a tenda de Sara aí, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês também tornaram filhas. Olha aí as filhas de Sara. Olha aí o propósito da tenda de Sara. Ser filhas de Sara, imitar Sara, ter a virtude de Sara. E Sara era uma mulher de conduta. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E agora, para concluir, está aí nosso querido pastor Daniel Lopes.
grande conhecedor da palavra de Deus. Consultei muito o material dele. Depois, se os irmãos quiserem pesquisarem, aprofundarem, chama Desvendando o Original. Lá tem artigos muito bons do nosso pastor aí, Daniel Lopes. E ele vai trazer o termo grego da versão grega do Novo Testamento de Gálatas 5:23. Ele diz assim, olha, o termo grego que aparece lá, ekkrateia, cuja raiz, kratos, significa ter domínio sobre, exercer poder sobre, ter autoridade sobre. O termo se relaciona à autoridade sobre os desejos carnais, como o sexo impuro, a glutonaria, a bebedeira e a conversa vã. Remete à pessoa que sabe conter-se, que sabe controlar a língua, olhos, ouvidos, pés e o corpo como um todo. Então tá aí. Pastor Daniel Lopes, ele extrai do grego o significado da palavra ekkrateia, que vem de kratos. É o poder. Kratos também é o poder que existe dentro. Só que esse poder, irmãos, não vem de nós. Esse poder vem de Deus. Esse poder vem do Espírito Santo. Porque Paulo, em Gálatas, capítulo 5, que é o nosso tema, ele vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A carne combate contra o espírito combate contra a carne, para ver quem que vai dominar. E nós já passamos por esse estudo e nós sabemos quem que vai nos dominar, se é a carne ou se é o espírito, é quem nós mais alimentamos. Quem mais você alimenta? A sua carne ou o seu espírito? Quem mais você alimenta é quem vai dominar você no seu dia a dia. Se você alimenta a carne a semana inteira e não alimenta o espírito a semana inteira, você vai chegar no culto carnal. E aí você não vai sentir nada, você não vai perceber nada. Na verdade, você vai chegar no culto carregado de remorso, porque pecou, e pecou muito a semana inteira, porque a carne dominou. A carne governou o seu corpo a semana inteira. Então, nós não podemos só alimentar na terça-feira do discipulado. Eu não posso só alimentar no sábado, no estudo da Paraxá. Eu não posso só alimentar no culto à noite. Eu não posso só alimentar só no culto de ceia. É muito pouco para alguém que quer que o Espírito governe a vida dele. Então, Kratos, o poder de dentro, é que me dá domínio sobre. É o Espírito Santo habitando dentro de mim que me dá domínio sobre os meus desejos carnais. E aí eu não sou reclinado e eu não caio no sexo impuro. Eu não caio na pornografia, eu não caio na masturbação, eu não caio na fornicação, eu não caio no adultério.
eu não tento reproduzir no meu cônjuge aquilo que a palavra de Deus declara impuro para o sexo. Quando o espírito me domina, quando eu tenho um espírito dentro de mim, eu exerço domínio sobre a minha carne, sobre os meus desejos carnais, sobre a minha inclinação. Quando eu tenho Kratos, o poder de Deus dentro de mim, eu não sou vencido pela glutonaria, não. É o comer desordenado. Comer além daquilo que precisa o corpo. Isso é obra da carne. A bebedeira, da mesma forma, beber de forma exagerada, ficar bêbado, isso é obra da carne. Quando eu tenho o poder de Deus dentro de mim, eu não fico perdendo tempo com conversas vãs, com futilidade. O Espírito Santo de Deus que está dentro de mim me dá domínio próprio. Eu consigo dominar a mim mesmo. Eu consigo dominar a minha carne. E aí eu consigo controlar a minha língua. Aí a minha língua não é inflamada pelo inferno. Aí eu não fico falando mal de A, de B e semeando contenda entre os irmãos. Porque o Espírito Santo me controla, me domina. Eu tenho domínio próprio. Na hora que eu penso em criticar, na hora que eu penso em falar mal de alguém, o Espírito Santo já me toca e eu já me refreio, ou seja, eu tenho domínio próprio. A minha língua é só para abençoar, a minha língua é só para falar bem. Os meus olhos, a Bíblia diz, e não porei coisas más diante dos meus olhos. Eu não fico colocando os meus olhos assistindo coisas que não convêm, assistindo coisas fúteis, assistindo coisas que não edificam em nada. Pelo contrário, impurificam a minha alma. E Yeshua disse, se os olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Quando eu tenho Kratos dentro de mim, eu controlo os meus ouvidos. Eu não fico ouvindo qualquer merda, não. Eu não fico emprestando o meu ouvido para ouvir música mundana, profana, promíscua. Eu não fico ouvindo aquilo que não presta, conversas de baixo calão, conversas carnais. Não. O meu ouvido é só para ouvir louvores, música de boa qualidade, ouvir ensino, ouvir estudo da palavra de Deus. Meu ouvido é para ouvir a voz de Deus. Os meus pés, como diz a Bíblia, os meus pés não devem se apressar para a maldade. Os meus pés devem me conduzir para o caminho. Os meus pés devem me conduzir para a presença de Deus. Para onde que os seus pés têm conduzido o seu corpo? Aonde os seus pés têm pisado? Isso mostra quem está dominando você. Se é o espírito ou se é a carne. Ou se é espíritos imundos já. E aí, quando eu tenho Kratos dentro de mim, eu controlo o meu corpo. Eu conduzo o meu corpo com tsiniut, com modéstia. No meu comportamento e no meu vestir. E aqui, meus irmãos, nós concluímos o nosso estudo de Mussar e Midot Tovot, concluindo com o último gomo do fruto do Espírito, equicrateia, domínio próprio. Que o Eterno abençoe todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach.